Bom dia, graça e paz, queridos. Estamos aqui iniciando uma live de 7 dias às 7h01 da manhã. Outras presenças, iniciando aí orando, adorando o Senhor. Ei, Kátia, seja bem-vinda. O áudio tá bom? A imagem tá boa? Pode me dar um retorno? Nós vamos fazer um pequeno culto. São 30 minutos só de live, orando, lendo a palavra e adorando ao Senhor. E nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Botar um louvor. Vocês conseguem ouvir? Ei, Lúcia, seja bem-vinda. Tá conseguindo ouvir bem? A imagem tá boa? Johnny Clay, seja bem-vindo a essa live consagrando o nosso dia a Deus. Nesta manhã, né? Iniciando o mês de junho, consagrando a Deus. Vocês conseguem ouvir o louvor? Esse louvor, ele se chama Em Teus Braços, Gabriel Guedes. Alguém está conseguindo ouvir o louvor aí? Três pessoas online, 7 horas da manhã. Que bênção, hein? Aleluia. Obrigado por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. Eu tô com uma prima aqui que é nova no Instagram me mandando mensagem que não tá conseguindo assistir. Eu já ensinei o passo a passo. Vamos lá, vou botar o louvor do início então que vocês estão conseguindo ouvir. Quem não sabe, deixa Deus te ministrar. Quem sabe, adora o Rei nessa manhã. Consagre o seu dia ao Senhor. Comece agradecendo, um coração grato. É o que o Senhor ama, né? Feche seus olhos. Oh, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pelo descanso, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Minha voz não é boa. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia, Senhor. Em teus braços é o meu Descanso. Diga isso para o Senhor nesta manhã. Teus braços é o meu descanso. Obrigada, Teus Senhor. braços é o meu descanso. Teus braços é. o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seja bem-vindo, Marcelo. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu
Nós vamos passar por esse coronavírus e acharemos conforto no teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, Amém. me guarda. Em teus braços, adoro o Senhor. Diz, Senhor, eu sei que o Senhor me guarda. Em teus braços eu descanso, eu tenho paz. Aleluia. Braços é o meu. Seja bem-vinda, Patrícia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tu és maravilhoso, meu Deus, Tu és santo. Tu és único, Tu és fiel. Nós descansamos em Ti neste dia. Iniciamos o mês de junho descansando nos Teus braços, Senhor, que é o melhor lugar que devemos estar. Aleluia. Caio de novo em Tuas mãos, e se eu passar pelo vale, glória a Deus. acharei conforto em Teu amor. Deixa Deus te ministrar nessa manhã. Aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Diga isso pro Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Jesus. Amém, queridos. Vamos lá, né? Descansar no Senhor nesse mês de junho. Iniciar aí a metade do ano de 2020, né? E nós estamos vivendo um tempo que o Senhor escolheu para estarmos dentro de casa, investindo tempo no reino, em intimidade, na presença de Deus, lendo a palavra, orando, adorando o Senhor. Hoje eu quero começar esse primeiro dia deixando uma palavra para vocês que está em 1 Samuel, capítulo 3. E eu vou ler para vocês do 1 ao 10. Ele fala assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Veja, bem-vinda, pastora Odília. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, e este se levantou. Foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve.
Amém? Bom, a palavra que eu quero deixar para vocês nesse primeiro dia é reconhecer a voz de Deus, né? Aqui ele fala da história de Samuel. E Samuel, começando por Ana, a mãe dele era estéril e ela não podia ter filhos. Então, no momento assim que ela estava muito desesperada, né, orando a Deus sem cessar, falava até na Bíblia, falava que alguns achavam que ela estava embriagada. De tão desesperada por um filho, ela clamou a Deus e deu Samuel para ela. E ela falou: Deus, eu vou entregar esse filho para o Senhor, ele vai ser um profeta do Senhor. E levou esse filho para casa de Eli, que era o sacerdote de Deus. Só que como nós lemos aqui, essa casa de Eli, ela não tinha mais a presença de Deus. Mas como ele era o sacerdote, ele ensinava Samuel. E Samuel tinha um coração obediente. E um certo dia Deus veio visitar Samuel, entrou no quarto de Samuel e a Bíblia fala que ali ele esteve. Em nenhum momento Deus saiu do quarto de Samuel. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês nessa manhã, Deus, ele está presente no secreto. Aonde que é o secreto, Sheila? No seu quarto. Então, todos os dias, como diz em Mateus, feche a porta do seu quarto, né? E ore ao Senhor. Clama a mim, eu te responderei. Então, o secreto de Deus é no quarto, entre você e Deus. Quantas vezes, né? Nós nem dobramos nossos joelhos mais para orar a Deus. Aí tem gente que fala assim: para que dobrar? É só ler a Bíblia deitado, orar deitado. Não. Dobrar é rendição, submissão a Deus. Então, dobre os seus joelhos, entra no teu quarto no secreto. E segunda coisa que eu quero dizer para vocês, Deus, primeiro, né, ele encontrou Samuel no quarto. E segundo, Deus esteve ali. Deus não saiu dali em nenhum momento. A Bíblia fala que ali o Senhor permaneceu. Samuel que saiu, porque Samuel, ele não sabia, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele não sabia quem era. Ele não reconhecia a voz de Deus. Então, ele só conhecia a voz de uma pessoa, do sacerdote Eli. E ele abriu a porta e saiu, achando que era Eli que tinha falado com ele. E ele mandava ele retornar. E Deus continuou ali. Então, mesmo que a gente se afaste de Deus, Deus, ele continua ali. Deus, ele continua querendo falar com você. E nessa manhã, Deus quer falar com você, né? E que voz que você tem ouvido nesses dias que você tem em casa, permanecido aí? Você tem ouvido a voz de Deus? Tem entrado no quarto, no secreto e ouvido a voz de Deus? Muitas vezes a gente só fala, né? Fala, e a gente não para ouvir. Que nesta manhã a gente pare para ouvir a voz de Deus e como Samuel diga: Senhor, eis-me aqui. E é o que eu tenho pedido nesses dias, falado com Deus: Senhor, eis-me aqui. E por ter falado isso para Deus, Deus, ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis, né? E quando a gente fala eis-me aqui, Deus, ele quer te usar. E Deus falou: então, Sheila, já que eu quero te usar aí para levar a palavra de Deus pela internet para as pessoas que só você consegue alcançar. E eu estou aqui, disponível para ser usada. Não sou ninguém, mas Deus, ele é tudo em mim. Então, que você sinta a presença de Deus aí. E onde morava, Samuel não era acostumado a ouvir a Deus, né? E Deus chamou ele até o Eli falar assim: vai, e se chamar pela... Mais uma vez você fala: Senhor, fala que teu servo ouve. Então que você diga isso para Deus essa manhã: Senhor, fala que teu servo ouve. A oração, ela é uma via de mão dupla, não é só você falando, você tem que ouvir também. Ouvir Deus falar com você.
né? Eu tava ouvindo uma live da Edmeia Williams e ela falando assim, quando você acordar, ou quando você for orar a Deus, você fala assim, Senhor, o que você tem para falar comigo neste dia? Quer dizer, tem que ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, o que Deus fala não é o que você quer ouvir. O não também é resposta de Deus. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus e Deus está falando não, e é resposta, é livramento, né? Isso aí, Lúcia, nós precisamos identificar as vozes, né? Porque tem vozes que são da nossa mente, né? Da nossa alma, tem vozes que é de Deus, tem voz que é do inimigo, do diabo. Então a gente tem que identificar a voz. E Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Talvez você está nessa live e você nunca ouviu a voz de Deus. E fala, Sheila, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Samuel, ele ouviu porque ele estava no lugar certo, no secreto. E Samuel, ele obedecia a Deus. Ele obedecia a palavra de Deus. Então, como que você vai ouvir a palavra? Ouvir a Deus lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus para você. Se você quer aprender a orar, você vai ler Salmos. Salmos é a oração de Davi. Todo dia você lê Salmos, você vai aprender a orar. E se você quer sabedoria, você vai ler Provérbios. Provérbios vai te ensinar a ter sabedoria. O que é sabedoria? Hoje, por exemplo, eu li Provérbios 1. Provérbios 1 fala que o temor ao Senhor é a sabedoria. Então a gente tem que temer a Deus. Isso é sabedoria. E o temor é um ingrediente da sabedoria. É fazer a vontade de Deus. Sabedoria é colocar em prática a palavra de Deus. Isso é ser sábio. É você praticar o que Deus está falando. E Provérbios, ele ensina o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E é difícil, não é fácil. Sabedoria é reconhecer o conhecimento. É compromisso com a justiça. Sabedoria é mudar comportamentos. Isso que fala em Provérbios. É discernir, é aprender. E Samuel, ele obedecia a palavra, os ensinamentos que ele recebia do sacerdote. E Deus, ele não para de falar com você. Ele chama pelo seu nome, igual chamou Samuel. Samuel, Samuel. Deus insiste para falar com você. Deus, ele não para de falar com você. Você que para de ouvir a Deus. Para de reconhecer a voz dele, né? E a voz dele é doce. A voz dele é suave. Igual a Lúcia colocou, né? Para aquietar a nossa alma, a voz dele. Isso daí, Lúcia. A voz dele é bem sutil. Para você ouvir, você tem que ir perto para ouvir, né? Quanto mais intimidade que você tem, quanto mais relacionamento você tem, mais você ouve. E por isso que eu tô fazendo essa live, porque eu ouvi a voz de Deus, estou resolvendo obedecer. Ter sabedoria para obedecer. Para levar a palavra de Deus às outras pessoas que precisam nesse momento. E o que te impede de ouvir a voz de Deus? Né? Em português, eu gostava muito de estudar português. Em português tem vários meios de comunicação, né? 5 meios, que são o emissor, o receptor. Então, o emissor é Deus, o receptor somos nós. E tem a mensagem é a Bíblia, né? E tem o código é a nossa língua, né? Portuguesa, para entendimento da palavra. Nós podemos botar também que o código é o Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos revela a palavra, né? Ele que nos dá entendimento da palavra. Mas também tem o ruído. E o ruído atrapalha de ouvir a mensagem. Então, Deus, ele quer falar com você nesta manhã. Mas o que está te impedindo de ouvir a voz dele? Que ruído está te afastando de ouvir a voz dele? O ruído normalmente é o pecado que nos impede de ouvir a voz de Deus, né? E o código também pode ser a santidade. A santidade nos leva a ouvir ao Senhor, né?
Esses dias que estaremos aqui, nós estaremos também meditando em Provérbios, aprendendo mais sobre sabedoria, e tem algumas pessoas que estarão participando também, que eu convidei em alguns dias, trazendo uma palavra de Deus para a vida de vocês. E continuando a palavra, o terceiro fala o que teu servo ouve, né? É o que nós precisamos dizer nesta manhã. Deus, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez mais que você ouve, mais fé você vai ter, né? A palavra de Deus. Gente, não é fácil estar aqui, é uma guerra que só, né, Kátia? Kátia tá aí como unidos no mesmo propósito. Kátia tem feito live todo dia. E assim, é tremendo. As lives que eu fiz no início do coronavírus, final de semana à tarde, a audiência era maior, né? Porque final de semana tem mais gente disponível. Mas Deus falou, traz essa live, faz de manhã, para consagrar o nosso dia a Deus, para já começar o dia orando, cantando louvor, ouvindo uma palavra. E eu trouxe para ir de manhã e teve gente que falou, Sheila, será que vai ter alguém? Aí eu falei assim, não importa. Eu quero que pelo menos uma pessoa seja alcançada. Porque a palavra de Deus diz que se uma pessoa, né? A festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, se Deus alcançar a sua vida hoje, você conseguir tirar o tampão do seu ouvido, o que te afasta de Deus nesta manhã, né? E conseguir ouvir a voz de Deus, eu já fico feliz. Para você ouvir a voz de Deus, concluindo, você tem que voltar para o secreto, né? Para o seu quarto, para ouvir. E Deus está te chamando pelo nome. E Ele fala, Lúcia, Lúcia, Kátia, Kátia, Pastor Odília, Odília. E a gente tem que dizer, eis-nos aqui, Senhor. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Vai ser só 30 minutos de live. Tem 3 pessoas aqui que me mandaram um convite para entrar na live, meus familiares, mas para me deixar eles entrar, eu teria que sair. Então, para mim não perder a live, eu dei continuidade, mas acredito que amanhã eles estarão aí para ouvir essa palavra. E eu vou deixar essa live salva também, para eles estarem meditando nessa palavra. Ouvindo a voz de Deus, reconhecendo a voz de Deus. E para concluir, o importante não é só ouvir a voz de Deus, é colocar em prática o que Deus te falou, né? É obedecer o que Deus está te falando. E muitas vezes Deus, ele fala assim, Sheila, faz isso, e às vezes não é do seu agrado, mas obedeça. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E pede, Senhor, me dê discernimento para ouvir a tua voz, para reconhecer qual é a sua voz e aplicar na minha vida. Leia a Bíblia, ela vai te ensinar. Deus vai falar com você através da palavra dele, você vai aprender a ouvir a voz dele. Coloque louvores. Através de louvores, Deus fala com você também, né? Elimine o ruído da sua vida, o que está te atrapalhando de ouvir a voz de Deus. Seja bem-vinda, Samira. Samira, serão 7 dias de live às 7h01 da manhã, apenas 30 minutos, um pequeno culto orando, adorando a Deus e lendo a palavra de Deus. E hoje ficou a palavra em 1 Samuel 3, de 1 a 10, falando sobre Samuel. E para terminar, gente, Samuel, quando ele entrou naquele quarto, quando ele estava naquele quarto, ele era um menino. Mas depois que Deus falou com ele, Samuel saiu daquele quarto um profeta. Então, depois que Deus fala com você, você é outra pessoa. Você se levanta nessa geração. Existem pessoas que só você consegue alcançar. Então, precisam se levantar pessoas para levar a palavra de Deus, levar salvação, cura e libertação às pessoas que estão precisando. Então, que você se levante, que você diz como Samuel, eis-me aqui, Senhor, nesse tempo, e fala que teu servo ouve. Deixa Deus falar com você nesta manhã. Ore a Deus.
feche os seus olhos, dobra os seus joelhos e fala: Senhor, fala comigo nesta manhã e Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Eu vou terminar essa live orando por vocês. Queria que você fechasse os seus olhos. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essas 5 pessoas que estão online. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro dela, na casa delas, onde elas estão nesse momento. Elimina, Senhor, todo o ruído, tudo que atrapalha de ouvir a Tua voz. Abre os ouvidos delas para ouvir a Tua voz. Leva essas pessoas ao secreto, Senhor, a dobrar o joelho no seu quarto e Te ouvir, ó Deus, a reconhecer a Tua voz. Deus, e praticar, ó Deus, o que o Senhor tem falado na vida delas. Que como Samuel, elas vêm dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala, o servo ouve, e colocar em prática o que o Senhor tem falado. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo a voz do diabo que veio para confundir, Senhor, e que venhamos a discernir a Tua voz, a reconhecer a Tua voz. Samuel, ele nunca tinha ouvido a Tua voz, Senhor, e como muitas pessoas nunca ouviram. Mas aquele que ouviu a Tua voz, ó Pai, uma vez tem saudade de ouvir de novo. E, ó Deus, se tem alguma pessoa nessa live que está com saudade de ouvir a Tua voz, Deus, hoje essa pessoa consiga ouvir a Tua voz, Senhor. Voltar à Tua presença, Deus, a Te obedecer, a voltar a ler a Tua palavra, a voltar a orar, a ouvir um louvor, Senhor. E fale ao coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Amanhã nós estaremos com a Kátia, do Unidos Mesmo Propósito, Jesus, que está aí. E ela vai trazer uma palavra de Deus para você. E eu conto com a presença de vocês. E eu vou deixar salva essa live. E eu queria que vocês compartilhassem com apenas, pelo menos uma pessoa que você gostaria que tivesse amanhã na live participando, ouvindo a voz de Deus, adorando ao Rei, lendo a Bíblia e orando a Deus. Amém? Obrigada, gente. Obrigado, pastora Odília. Pastora Odília mais à frente estará com a gente também. Fique na paz, gente. Eu tenho que encerrar, porque é o horário que eu começo no trabalho. Então, é só meia hora, um pequeno culto para Deus abençoar e consagrar o nosso dia a Deus. Amém? Tchau, gente. Beijo. Fique com Deus e até amanhã. Obrigado mais uma vez, hein? Tchau.